Meus irmãos, bom dia para você. E a notícia que nós queremos trazer nessa manhã é a mesma notícia dos anjos que anunciam aquelas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele realmente é quem ele dizia ser. Jesus está vivo. Ele não está mais aqui. Esta é a mensagem da Páscoa. E essa é a mensagem que basicamente muda o rumo da história como nós a conhecíamos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas quem sabe para algumas pessoas, inclusive para aquelas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, essa notícia era uma notícia contundente, era uma notícia estranha. Mas os anjos fazem questão de lembrar no final do Evangelho de Lucas que ele havia dito isso enquanto ele ainda andava com vocês pela Galileia. E isso perpassa todo o Novo Testamento, culminando no livro do Apocalipse. Mas o que é interessante é que o apóstolo Paulo ele escreve em várias cartas a respeito desse assunto, mas tem uma em especial, e essa palavra eu quero usar como saudação neste domingo de Páscoa. Depois da tristeza da morte da Sexta-feira Santa, depois do lamento, a esperança, porque há ressurreição. Jesus Cristo é quem ele diz ser. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando muitos duvidavam da ressurreição, naquele local, Paulo escreve o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou ainda, em outras traduções, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Feliz é aquele que crê na palavra da ressurreição. Feliz é aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Feliz é aquele que entrega a sua vida e a sua esperança aos cuidados do Senhor e sabe que esse Senhor tem a chave da história na sua mão, capaz de mudar o rumo da humanidade e das nossas vidas. Que nós, como Igreja de Jesus Cristo, neste domingo, celebremos o amor e a paixão que Deus teve por nós, de entregar seu Filho Jesus Cristo, mas não deixar com que a morte tivesse a última palavra. Deus tem a última palavra. A Páscoa nos lembra disso. Deus tem a última palavra. Nós vamos celebrar isso. Eu quero convidar para que a gente faça isso num momento de reflexão, de alegria, de esperança, enquanto nós ouvimos ou podemos cantar juntos a próxima canção.
vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Nós voltamos então com alguns avisos, tá? Então, enquanto nós não temos uma ordem mais direta para o retorno dos nossos cultos, nós vamos continuar nos encontrando por aqui. Então, domingo de manhã, enquanto essa situação não se normalizar, nós nos encontramos aqui por este canal do YouTube, tá? Se você ainda não se inscreveu e gostaria de se inscrever, fique à vontade para isso. O YouTube tem uma opção que você tem um sininho do lado do inscrever ali, e você então fica sabendo em primeira mão, na hora que a gente lança um vídeo novo, você é avisado no seu smartphone, né, onde você tem ali, onde você acessa o YouTube. Então, se você gostaria de fazer isso, fique à vontade, tá certo? Então, uma outra coisa muito importante é sobre a secretaria da nossa paróquia. Ela já está funcionando, tá? Então, você pode vir aqui e você vai ser recebido, né, respeitando todas as normas de higiene e também a questão da distância entre pessoas, né, para resguardar tanto a sua saúde quanto a da nossa secretária, a Nayara. Então, nós temos ali também disponível álcool gel, tá? Para quê? Tudo isso são medidas preventivas para enquanto nós, como Estado, como nação, como mundo, enfrentarmos aí a Covid-19, sempre lembrando que o nosso dever, né, é ajudar também os órgãos governamentais para que a curva de contaminação ela seja o mais suave possível. Nós sempre temos falado sobre isso e também quando você assiste noticiários, é isso que está
por trás. Isolamento social, cuidados com higiene, tudo isso para a gente achatar a curva de contaminação, tá? Então, nós, como paróquia, também estamos fazendo isso, levando muito a sério. Então, a nossa secretaria já está aberta. Se você precisar do serviço da secretaria, fique à vontade, né? Você também pode ser aí atendido pelo WhatsApp. A gente vai colocar aqui do lado esses contatos para você fazer. Uma outra coisa muito importante, que eu também quero deixar bem claro para você, se você assim quer conversar, quem sabe você está num momento difícil por conta dessa questão de isolamento social, se você gostaria de conversar com alguém que pudesse ajudar você a compreender toda essa situação a partir do Evangelho, os nossos contatos também estão aqui do lado. Tanto eu, né, pastor Israel, pastora Carol, nós somos pastores aqui dessa paróquia e nós estamos dispostos, né, a aconselhar você, a ajudar você a compreender a situação da sua vida a partir do Evangelho. Essa é a nossa vocação, é a nossa função. E também, né, eu quero fazer um convite para você nos dar um retorno, isso mesmo, um retorno sobre essas nossas transmissões. A gente tem tentado ao longo dos últimos tempos acertar, tá? Tudo que a gente tem feito é para a gente acertar. A gente tem uma equipe que não é uma equipe profissional, mas é uma equipe de pessoas que elas estão dispostas, muito dispostas, tá? A colocar os dons delas a serviço de Deus. É o Gleison, é o Augusto, a Carol, eu, professoras de escola dominical, o culto infantil. Temos também pessoas, né, que você vê aqui que se dispuseram da sua casa para nos trazer um momento de louvor, famílias que se mobilizaram para isso. Então, gente, tem muita gente fazendo isso aqui acontecer, né? Então, lembre-se também nas suas orações, coloque essas pessoas nas suas orações, ore por elas, agradeça a vida delas, agradeça que nesse momento de isolamento social a gente pode contar com pessoas, mesmo distantes. Então, eu queria deixar esses avisos, tá certo? Nós também temos feito uma campanha de ofertas para o Hospital Bom Jesus. Essa semana nós tivemos então o primeiro caso confirmado, né, da Covid-19 aqui na cidade de Tuporanga, na nossa região. Para algumas pessoas isso é um sinal de alerta. Nós queremos, com toda a serenidade dos discípulos de Jesus, sermos generosos nas nossas ofertas, ajudando o hospital. Você pode fazer isso. Mais uma vez a gente coloca a conta do hospital aqui ao lado, tá? Fique muito à vontade. O valor que você quiser doar será muito bem-vindo, basicamente para a compra de materiais para proteger a equipe médica, para que eles também não sejam contaminados com a Covid-19 e aí não possam mais prestar o seu serviço, tem que ficar em quarentena, né, por um tempo. Então, não esqueça, está aqui a conta do hospital. Certo? São esses os avisos. Eu quero convidar você para mais um momento de louvor ao nosso Deus e daqui a pouquinho a gente volta aqui, onde eu quero compartilhar com você um texto bíblico, uma reflexão a partir da palavra de Deus. Até mais. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom.
meus irmãos, para essa nossa mensagem de Páscoa. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês algo que, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que mais alegra o meu coração em saber que, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, a história toma um rumo diferente. Ou seja, tudo aquilo que nós imaginávamos que poderia ser, se torna algo totalmente novo a partir da ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós acompanhamos toda a história dos discípulos de Jesus após a ressurreição, existem alguns fatos que são muito interessantes. Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, e as primeiras testemunhas são algumas mulheres que estavam junto àquela tumba. E as mulheres, elas não acreditam muito naquilo que está acontecendo, até que então anjos dizem, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. E elas então, a partir do testemunho dos anjos, elas vão e contam aos demais discípulos o que estava acontecendo. Ou seja, o primeiro momento da ressurreição de Jesus é tomado por certa confusão. Ou seja, eles não estão acreditando naquilo que aconteceu, por mais que ao longo do tempo eles ouviram diversas vezes da boca do próprio Jesus Cristo que isto aconteceria. Até que de repente Jesus ressurreto aparece aos discípulos, a vários deles, e aí tudo então começa a fazer sentido e as coisas começam a se encaixar. Quando as coisas começam a se encaixar, Jesus vai cada vez mais dizendo o seguinte: eu fiz uma comunidade de discípulos, eu treinei pessoas, eu ensinei para elas os valores e os princípios do reino de Deus. Agora vocês, eu escolhi para que vocês façam a diferença aonde eu colocar vocês. E de tantas palavras que nós podemos, quem sabe, refletir na manhã de hoje, e nós temos ouvido isso várias vezes, que as portas dos nossos templos estão fechadas, mas a Igreja de Jesus Cristo, nós continuamos em missão neste mundo. Essa missão, ela pode ser compreendida de várias maneiras, mas principalmente de um texto bíblico que nós encontramos no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, onde esse Cristo ressuscitado, ele comissiona os seus discípulos, ele comissiona a sua igreja, e o que é interessante, ele não faz isso de maneira individual ou individualista, ele faz isso de maneira coletiva. A ressurreição traz um novo encaminhamento para a igreja. O Cristo ressurreto é aquele que agora diz para a igreja, agora a tarefa é de vocês. E eu darei para vocês do meu Espírito, o meu Espírito vai com vocês, para que vocês possam cumprir essa missão. E aí o que nos é dito, o próprio Jesus Cristo diz aos seus primeiros discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus conta conosco. Ele conta porque ele escolheu contar. Ele não precisaria. A obra é de Deus. A história está sendo encaminhada por Deus. Mas Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, Ele quer usar pessoas como você e como eu. Por isso, meus queridos irmãos, neste culto de Páscoa, nós celebramos como Igreja de Jesus Cristo a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O último inimigo a ser vencido foi vencido. Agora cabe a nós fazermos discípulos. O momento como nós estamos vivendo é um excelente momento para nós oferecermos ao mundo a nossa fé. Quantas pessoas necessitadas, quem sabe financeiramente, é o momento dos discípulos de Jesus colocar em prática a generosidade típica dos discípulos de Jesus.
E quem sabe se você tiver um pouco de dúvida do que é a generosidade dos discípulos de Jesus, é só você ler o livro de Atos. Você vai perceber que os discípulos, eles viviam tendo tudo em comum. E as pessoas se chegavam até eles. E eles recebiam as pessoas com os seus talentos, mas também com os seus bens. Eles vendiam os seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos para servir outras pessoas. Isso é generosidade. É dar tudo o que você tem para investir em outras pessoas. É você colocar tudo que você tem debaixo de Deus e dizer: Senhor, é tudo teu. Simplesmente usa para a tua honra e para a tua glória. Não bastasse isso, Jesus também coloca diante de nós, os seus discípulos, uma tarefa, num momento como esse, de nós testemunharmos a nossa fé. Testemunhar a nossa fé quando as coisas vão tudo bem, parece muito fácil. Agora, quando as coisas não estão totalmente bem, o que a gente faz? É quem sabe cantar como Martim Lutero cantou quando compôs o hino Castelo Forte, bom é o nosso Deus. Ele diz: olha, se eu perder a minha saúde, se eu perder os meus bens, que tudo se vá. O mais importante é que Jesus está comigo. Jesus está conosco. E esse é o maior tesouro que nós podemos ter. Esse é o maior tesouro que a igreja, os discípulos de Jesus podem ter. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem nos acompanhado, Jesus nos colocou em missão para bons momentos e para momentos onde as coisas não estão tão bem. Jesus nos coloca em missão para que a gente simplesmente seja pequenos cristos, assim como Lutero gostava de chamar, aqui nessa terra, servindo a Deus ao servir as pessoas. Esses são os discípulos de Jesus. E enquanto eles estão fazendo esse trabalho de serem discípulos de Jesus, eles estão servindo ao reino de Deus. Enquanto eles estão fazendo isso, nós, discípulos de Jesus, estamos levando o evangelho a todas as pessoas, fazendo também novos discípulos. Por isso, Deus coloca você em missão, Deus nos coloca em missão num tempo de Covid-19, onde as pessoas precisam de um ombro amigo, precisam de alguém para ouvir. Quem sabe agora a gente não pode se aproximar, tem que ter esse cuidado, mas quem sabe seja o momento dos discípulos de Jesus ligarem os seus telefones, se importarem com as pessoas e dizer: nós estamos aqui, porque Cristo ressuscitou. Isso muda toda a história, isso dá sentido à nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, reflita sobre essa palavra da manhã de hoje. Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele provou ser quem Ele dizia ser. Tudo que Ele nos ensinou era verdade. Essa foi a grande descoberta dos discípulos. Daqueles primeiros discípulos. E quem sabe essa tem que ser a grande descoberta de cada um de nós também na manhã de hoje. Cristo ressuscitou e isso dá sentido à nossa vida. Isso dá sentido à história. Isso dá sentido aos atos que nós fazemos para honrar e para glorificar o nome do nosso Deus. Ao longo dessa semana de Páscoa, dessa semana que vem depois da Páscoa, tenha isso muito fresco na sua memória. Cristo ressuscitou. Há esperança para o mundo, mesmo diante de um mundo sem esperança, de um mundo que só consegue olhar para si mesmo. Há esperança para aqueles que creem que eles não têm a história nas suas mãos, mas eles creem no Deus que tem a história diante dele e que tem a última palavra. Dessa maneira, eu quero desejar para você e para a sua família uma abençoada Páscoa na presença de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Celebre esse tempo de Páscoa. É tempo de celebrar, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Um grande abraço para você, que Deus assim o abençoe e até mais.